O planejamento de casamento pode ser uma das partes mais estressantes, mas ao mesmo tempo emocionantes da vida de alguém. Você começa sua vida com a pessoa com quem se vê envelhecendo e é um novo capítulo de esperamos para sempre. Bem, era exatamente assim que Brittany Zimmerman, de 21 anos, estava se sentindo. Ela estava em uma maratona de planejamento de casamento, sua cabeça ainda estava nas nuvens depois que seu namorado de muitos anos acabara de pedir sua mão. E ela estava mergulhada nos preparativos para o seu casamento dos sonhos no Havaí. A vida estava perfeita para Brittany. Ela estava estudando para se tornar uma microbiologista e tinha toda a sua vida planejada, mas todos os seus planos foram interrompidos permanentemente porque o que ela não esperava era ser brutalmente assassinada em sua própria casa. O terrível caso de Brittany Zimmerman é repleto de erros, investigações arrastadas, falsas promessas que não levaram a nada, e muita dor para todos que perderam Brittany em um dia comum de abril de 2008. Bem-vindo ao True Crime Stories. Sou Ty Knotts, seu colega detetive de poltrona. Posto novos documentários de crimes reais semanalmente. Sem narrações de IA ou drama desnecessário, apenas você, eu e um caso para resolver. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se. É grátis e mantém você atualizado com meus próximos vídeos. Brittany Zimmerman nasceu em 15 de novembro de 1986, filha de Kevin e Jan Zimmerman em Marshfield, condado de Wood, Wisconsin. Brittany e seu irmão Matthew eram muito próximos desde o início. Ao crescer, Brittany era definida como uma menina alegre e cheia de espírito. Ela amava ler livros, assistir filmes, e sua série favorita era As Crônicas de Nárnia. Ela concluiu o ensino médio na Marshfield Senior High School em 2005, com excelentes notas após fazer vários cursos AP. Ao sair do ensino médio, Brittany tinha sua vida planejada, segundo seu orientador escolar. Ela queria ser médica. Ela gostava dos estudos desafiadores, e mesmo sabendo que exigiria muito esforço, estava determinada. Ela se matriculou na Universidade de Wisconsin-Madison para estudar microbiologia médica e imunologia. Uma pequena mudança de seu foco original de apenas ser médica. Quando não estudava, Brittany adorava cozinhar, assar e experimentar novos restaurantes. Enquanto a maioria dos universitários gostava de pular de bar em bar, ela preferia ir de restaurante em restaurante. Meu tipo de pessoa. Brittany parecia ter muito em seu prato para mantê-la ocupada, mas havia mais. Apesar de sua agenda louca e cheia, ela também se voluntariou na Sociedade Americana de Câncer. Hope Lodge Brittany era a personificação da bondade e generosidade. Essas são as qualidades que a tornaram uma pessoa muito atraente e muito simpática. Nesse ponto, Brittany estava namorando um cara chamado Jordan Gonery há vários anos. Eles se conheciam desde a infância, e o que começou como uma amizade se transformou em algo mais. Os dois eram o casal perfeito. Tanto Brittany quanto Jordan eram gentis e carinhosos, e tinham grandes sonhos juntos. Jordan era a presença calma e estável na vida, bastante enérgica de Brittany. Mesmo sendo ainda jovens, se você visse o casal, pensaria que eles estavam casados há anos. Brittany e Jordan estavam juntos há muito tempo. Quando Brittany entrou na Universidade de Wisconsin-Madison, Jordan a seguiu. Eventualmente, alugaram um apartamento fora do campus no centro de Madison. Jordan sempre apoiava os objetivos e ambições de Brittany, estando ao seu lado em cada vitória e nos momentos difíceis. Enquanto estavam na universidade, o casal já estava namorando há muito tempo, então era apropriado oficializar as coisas. Assim, numa noite, Jordan se ajoelhou e pediu Brittany em casamento. Brittany estava radiante. Com seu noivo ao lado, ela vivia sua melhor vida na universidade enquanto planejava seu casamento dos sonhos. Brittany sempre quis trabalhar no Havaí como médica ou imunologista, mas este também era o lugar onde ela se via casando, então era exatamente isso que o casal estava planejando na época do caso. Brittany também estava trabalhando no escritório de registro do campus universitário e já fazia cerca de 3 anos, e você adivinhou, ela era profissional, pontual e perfeita para o trabalho. Então, por todos os relatos, Brittany tinha uma vida muito normal, se não perfeita, mas quando tudo está indo muito bem, uma instância errada em uma situação errada. Pode virar o jogo e tudo pode ser arruinado, e infelizmente foi isso que aconteceu com Brittany.
2 de abril de 2008 foi um dia agitado para Brittany. Ela fez aulas de manhã e voltou para casa por volta das 11h30 da manhã. Ela se encontrou com seu noivo Jordan na casa e eles até conversaram ao telefone mais tarde. A atividade do computador mostrou que Brittany trabalhou em seu laptop por cerca de 18 minutos, das 12 às 12h18. Mas foi aí que tudo rapidamente desmoronou. Apenas 1 minuto depois, às 12h19, o 911 recebeu uma ligação do telefone de Brittany. Quando a ligação foi atendida por uma operadora, ninguém estava falando do outro lado, mas havia sons que sugeriam uma luta ou gritos abafados. A operadora continuou fazendo perguntas quando não havia resposta. Incrivelmente, ela simplesmente desligou a ligação. O que foi ainda pior é que ela nem sequer enviou um policial ou algo assim depois dessa ligação. Ela pensou ser apenas uma ligação acidental, mas não era o caso. Enquanto isso, Jordan ia às aulas e retornava para casa pouco antes das 13 horas. Naquela mesma tarde, ele parou abruptamente ao notar que a fechadura da porta de segurança estava quebrada. Uma coisa sobre Brittany era que ela era muito consciente sobre segurança. Ela sempre trancava a porta e checava repetidamente as fechaduras antes de se acalmar. Então isso foi muito bizarro e alarmante para Jordan ver. Com o medo se infiltrando em sua mente e corpo, Jordan entrou no apartamento chamando por Brittany. Ao se aproximar do quarto, ficou incrédulo com o que viu. Brittany, de 21 anos, estava imóvel no chão ao lado da cama. Um histérico Jordan ligou para o 911. Finalmente, os investigadores e os serviços de emergência chegaram ao local. Os policiais viram Jordan angustiado e inconsolável, implorando por ajuda para Brittany. Ele foi ouvido repetidamente, dizendo que ela é a pessoa mais gentil que já existiu. Quem faria isso? É tão desolador e terrível pensar que Jordan viu sua noiva, a pessoa com quem ele queria passar o resto de sua vida, em um estado tão horrível, e isso em sua própria casa. Brittany estava viva e sorrindo há poucas horas. Mas agora ela se foi. A cena estava caótica. Brittany claramente lutara contra seu agressor, mas sem sucesso. E no final, sua vida foi tirada. Inicialmente, os investigadores pensaram ser um roubo devido à fechadura da porta quebrada, mas nada de valor foi levado. Além disso, parecia estranho para os detetives que os ladrões mirassem em estudantes universitários. Simplesmente não fazia sentido. A maioria dos universitários não tem dinheiro o bastante para valer a pena tentar roubá-los. Eles já fazem o possível para se virar. Para dar algum contexto, naquela época em Madison, mesmo sendo uma área relativamente segura, havia um problema com pessoas sem teto invadindo casas e roubando coisas. Então alguém invadiu o apartamento da Brittany? E se sim, por que tiraram a vida dela sem levar nada? Se esse era o propósito inicial. Para obter respostas, os investigadores começaram a trabalhar. Eles vasculharam o local e encontraram muitas impressões digitais, pegadas e amostras de DNA desconhecidas. A polícia estava na investigação e fez tudo o que pôde para reunir o máximo de evidências possível. Mas interrogar pessoas sem teto, especialmente centenas, seria uma luta, e longa. Naquela época em Wisconsin, as pessoas eram muito tolerantes com os sem teto. Eles tinham uma política de porta aberta para abrigar pessoas sem teto e organizavam eventos para a comunidade em dificuldades, arrecadando dinheiro e distribuindo alimentos, entre outras ações. Apesar de ser uma boa ação, muitos temiam que nem todos os sem-teto fossem bons, pois alguns poderiam ter cometido crimes violentos e não se importariam em repeti-los. Apesar de sua infelicidade, acreditava-se que Brittany foi atacada ao ajudar uma pessoa sem teto. O Departamento de Polícia do Condado de Madison enfrentava críticas públicas devido a 3 assassinatos não resolvidos e semelhantes na área antes do ataque a Brittany. As pessoas estavam realmente preocupadas não só com um serial killer à solta, mas também com a ineficácia da polícia em solucionar os casos. Além disso, a breve chamada de Brittany para o 911 foi o principal tópico de controvérsia. A ligação telefônica foi feita por Brittany, presumivelmente antes ou durante o ataque, o que é impressionante. Porém, Brittany pedia ajuda e o operador desligou em uma mulher em perigo, não enviando um policial para verificar sua situação ou mesmo ligando de volta para ela. Isso me parece loucura, especialmente considerando que a delegacia estava a apenas 2 quarteirões dali. Um policial poderia ter passado e verificado a situação sem custo algum.
Todos estavam irritados com o departamento de polícia, especialmente com o sistema de emergência 911 criado para salvar as pessoas do perigo. Quando Brittany procurou ajuda no momento adequado, foi totalmente ignorada. Agora, a operadora se defendeu e disse que tinha ligado de volta para Brittany, mas isso acabou sendo uma mentira. Ela retornou a ligação, mas para um número totalmente diferente. E o fato é que, se a operadora tivesse apenas confessado e admitido que cometeu um erro, bem, isso seria uma coisa, mas ter a audácia de mentir para o público sobre isso. Isso é simplesmente inaceitável. Como se as coisas não pudessem piorar. A investigação também estava estagnada. Claro que os investigadores estavam interrogando muitas pessoas sem teto e eles tinham sua lista de suspeitos, mas a investigação parecia ter sido interrompida após todo o fiasco do 911. Os detetives enfrentaram um processo que foi movido por 4 veículos de mídia, a saber, o Journal Sentinel, o Wisconsin State Journal, WTMJ-TV e WFSC-TV em Madison. E todo esse drama durou cerca de 1 ano. Até 2009, até a ligação que Brittany fez para o operador do 911 nem sequer havia sido divulgada ao público, mas uma transcrição da chamada fazia parte dos documentos judiciais. Mas essa transcrição não era nada mais do que uma descrição da luta audível e gritos abafados. Esses documentos judiciais revelam como essa chamada ocorreu e o que a motivou inicialmente. A essa altura, havia algumas pessoas no radar da polícia. Os suspeitos incluíam alguns homens Thomas Cosgrove, Jeffrey Quintus Ball e Chauncey Mack, entre alguns outros, e todos eles eram sem teto e considerados violentos. Alguns foram flagrados invadindo residências e estabelecimentos públicos. Eles portavam armas e pareciam suspeitos, mas após revista e coleta de DNA, nenhum pôde ser vinculado à cena do crime. Apesar de seus comportamentos suspeitos e histórico criminal violento, eles não foram os que atacaram fatalmente Brittany. Por mais alguns meses, a investigação desacelerou. Isso foi até que uma dica chegou, e foi meio que um avanço no caso muito confuso de Brittany. Conforme a informante, um homem chamado David A., foi visto no local onde Brittany sofreu o ataque. Liguei. Ele tinha um histórico extenso de crimes violentos. Primeiro de tudo, ele era um viciado. Ele tinha várias condenações por dirigir embriagado e também por agressão sexual. Piorando a situação, ele foi interrogado pela polícia quase 6 vezes sobre o ataque a Brittany, mas em todas foi inocentado. Testemunhas viram o suspeito na área próximo ao horário do ataque a Brittany, aparentemente pedindo dinheiro de porta em porta para consertar um pneu furado. Mas na verdade, ele planejava usar o dinheiro para alimentar ainda mais seu vício. Então, os investigadores não tinham nada contra David neste ponto, além de algumas testemunhas o avistando na área. Mas não há nada de malicioso em estar em uma área onde um horrível assassinato ocorreu. Foi apenas um caso de lugar e hora errados. Mesmo com toneladas de evidências de DNA, é importante lembrar que estamos falando de 2008. A tecnologia do DNA não era tão avançada como hoje. Isso significava que a polícia e os entes queridos de Brittany tinham que esperar. O tempo passava dolorosamente devagar para a família Zimmerman em luto, e eles estavam com medo de nunca encontrar a pessoa por trás da morte brutal de sua filha. Bem, isso foi até 2014, 6 anos após a trágica morte de Brittany, quando finalmente houve uma correspondência de DNA. Um vestígio de DNA masculino encontrado na manga da camisa de Brittany em 2014 correspondia a alguém. O mais alarmante era que a pessoa com quem correspondia já havia sido interrogada pela polícia várias vezes. E esse DNA pertencia a ninguém menos que David Call. Seis anos após a morte de Brittany, houve um progresso tremendo na investigação. Ironicamente, nessa altura, David já não vagava mais pelas ruas. Na verdade, ele estava atrás das grades pela enésima condenação por dirigir embriagado. Mas havia um problema. Seu DNA não era uma correspondência total. Devido ao tempo decorrido desde o assassinato de Brittany, apenas a correspondência parcial de DNA não bastava para condenar David pelo crime. E para um julgamento bem-sucedido, eles basicamente precisavam que David confessasse. David fez isso, no entanto? Bem, claro que não. Porém, outra pessoa apareceu, um amigo de David, que também era um criminoso condenado. Que surpresa. E o nome dele era Andrew Scholes.
Ele era um detento na Instituição Correcional Federal de Gilmer, em Glenville, West Virginia, preso por posse ilegal de arma de fogo. Segundo Andrew, David confessou ter matado Brittany, mas ele não iria dizer mais nada. Foi quando os investigadores perceberam que Andrew não iria entregar David a menos que ele tirasse algo disso, e ele queria sair da prisão, o que não seria tão simples quanto estalar os dedos. É frustrante ver alguém se aproveitando descaradamente da dor e do trauma de uma família para benefício próprio. Até a mãe de Brittany, Jan, implorou a Andrew para ajudar a trazer justiça para Brittany. Mas Andrew não se abalou. E assim, esse raio de esperança foi lentamente desaparecendo porque os detetives sabiam que Andrew não iria ceder e estava apenas desperdiçando o tempo de todos. A polícia, com razão, se recusou a soltar Andrew da prisão e a fazer um acordo com ele. No final, seu plano falhou e ele acabou preso de qualquer forma. Parabéns aos investigadores por se manterem firmes neste caso. Andrew, libertado incondicional em 2015, faleceu em um acidente de moto em agosto de 2017, deixando a família Zimmerman sem mais respostas dele. David, por sua vez, continuava seu doentio jogo de gato e rato com a polícia. Ele insinuava ter matado Brittany, mas não admitia abertamente. Suas respostas eram basicamente vagas, o que é simplesmente irritante. Os detetives estavam certos de que tinham o seu suspeito por enquanto, mas precisavam de mais provas. Para piorar, David seria libertado em 2021, então a polícia precisava agir rápido antes que ele estivesse totalmente livre. Bem, isso de fato ocorreu. Em 20 de março de 2020, houve uma prisão no caso de Brittany. E adivinha, a pessoa algemada era David Cole. A tecnologia avançada de DNA obteve uma correspondência de 100% entre o DNA de David e o encontrado nas roupas de Brittany. E por fim, David não tinha razão para fugir. Se ele não estava envolvido na morte de Brittany, por que seu DNA foi encontrado por todo o apartamento dela? A polícia, 12 anos após o ataque a Brittany e seu trágico fim, finalmente conseguiu uma confissão de David. David conta que estava na área pedindo dinheiro de porta em porta. Em certo momento, ele entrou na casa de uma mulher, pois a porta estava destrancada, mas saiu rapidamente quando a encontrou dentro da residência e ela lhe disse para sair. David invadiu o apartamento de Brittany, pensando que não havia ninguém em casa, pois a porta estava trancada. Na verdade, quando ele encontrou Brittany no apartamento, nada de ruim aconteceu de início, contrariando a crença popular. Ele pediu dinheiro a Brittany, que não tinha nada em mãos, e quando estava de saída, perguntou no último minuto se poderia usar o banheiro. David estava convicto de que não pretendia prejudicar Brittany naquele instante. Brittany permitiu que ele fosse ao banheiro. Ao sair, ele a viu no telefone, possivelmente fazendo a fatídica ligação para o 911, o que era compreensível. Você consegue imaginar uma pessoa em situação de rua invadindo sua casa enquanto você está lá? Brittany estava claramente assustada e buscava ajuda. Mas foi quando David entrou em pânico. Ele não queria retornar à prisão por outro crime. Foi então que ele tomou a terrível decisão de matar Brittany. Ele a dominou, fazendo com que Brittany deixasse o telefone cair, impedindo-a de pedir ajuda ao 911. Ele então a levou para o quarto dela e tirou a vida dela com as próprias mãos, bem como uma faca de cozinha que foi tirada da cozinha de Brittany, o que é simplesmente devastador. Após o impensável, Dave apenas saiu do apartamento. Mas aqui está outro detalhe muito angustiante que só te deixa mais furioso com o operador do 911. Jordan encontrou o corpo de Brittany no chão, perto da cama, mas David disse que a deixou sem emoção sobre a cama. É possível que Brittany ainda estivesse viva nesse momento e tentou rastejar para fora do quarto em busca de ajuda. Ela estava em seu apartamento com ferimentos fatais, aguardando a chegada da ajuda. Infelizmente, nenhum carro da polícia foi enviado ao apartamento dela após a chamada, então nunca chegou. Brittany sucumbiu tragicamente aos ferimentos. Você não pode deixar de sentir uma raiva pura ao olhar para trás para aquela chamada do 911. Se o operador tivesse enviado alguém, talvez a vida de Brittany poderia ter sido salva. Mesmo que o fim de Brittany fosse inevitável, talvez seu caso pudesse ter sido resolvido rapidamente se um policial fosse enviado para verificar seu estado após a chamada. No entanto, depois de confessar, David, aos 56 anos inicialmente, se declarou inocente, mas mudou sua declaração para culpado em 2023 após meses de uma busca da alma que o fez mudar de ideia.
Pela primeira vez na vida, David resolveu fazer a coisa certa. Mas por favor, não aplaudam este homem. Lembrem-se, ele foi o responsável por causar essa confusão inicialmente. Ele foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, pelo homicídio em primeiro grau de 21 anos. Após a sentença, a família de Brittany resumiu perfeitamente o tipo de monstro que David era. Jean continuou a dizer, citando: David Cole não passa de um assassino sem valor. A família Zimmerman foi condenada a viver sem sua filha. Eles se emocionam ao pensar em Brittany e como ela nunca poderá se formar na faculdade pela qual tanto se dedicou. Ela nunca vai caminhar pelo corredor e dizer seus votos para Jordan, o amor de sua vida, e ela nunca vai conseguir construir sua vida, se tornar uma médica, salvar vidas ou criar filhos. Apesar da profunda dor para a família Zimmerman, os familiares de Brittany estão em paz, sabendo que o perpetrador nunca mais verá a luz do dia. Focando nos aspectos positivos, a família Zimmerman fez muito para manter Brittany viva. Em suas mentes e corações, pausa para Brittany é uma caminhada com cães e arrecadação de fundos em Marshfield, que foi criada em sua memória. Dinheiro foi arrecadado para o abrigo de animais Marshfield Area Pet Shelter, construído para mostrar o que Brittany faria se ainda estivesse aqui. Embora Brittany possa não ter conseguido estabelecer isso sozinha. O amor que ela compartilhou com aqueles ao seu redor, particularmente com os animais, continua a viver através dos esforços de sua família e de seus entes queridos. A Bolsa de Estudos em Memória de Brittany Zimmerman também foi criada para premiar os formandos do ensino médio de Marshfield, que desejam frequentar a Universidade de Wisconsin-Madison para se formar em medicina, que é apenas a maneira perfeita de lembrar Brittany e tudo o que ela era. Tenho certeza que vocês todos já ouviram muitas histórias inspiradoras e emocionantes sobre pessoas sem teto ajudando os outros e estando lá em momentos de extrema necessidade, mas esta não é esse tipo de história e não vai deixar você com uma sensação aconchegante. Isso apenas vai te deixar enojado, pois um homem que não suportava a ideia de voltar para a prisão por invadir propositalmente a casa de uma mulher inocente, tirou a vida de alguém. Ela era nada mais que uma mão amiga para os outros. É simplesmente repugnante. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Queria agradecer especialmente alguns membros do canal, incluindo Paige Popejoy e Paula Harrower. Se você quiser se tornar um membro, terá acesso a novos vídeos às vezes dias ou semanas antes de serem carregados, e é a melhor maneira de apoiar o canal. Se quiser se juntar, clique no botão de adesão abaixo, ou encontre o link na descrição. Não se esqueça que temos camisetas de histórias de crimes reais disponíveis. O link está na descrição. Se gostou deste vídeo, confira este outro caso interessante. Eu cobri o assunto. Inscreva-se gratuitamente para se manter atualizado com meus próximos vídeos. Mas meu nome é Ty Notts e eu vejo vocês na próxima.